venceu o mal e aqui nasceu Cordeiro de Deus, o Filho de Deus. Em pura graça ele cresceu e como homem aqui viveu, sendo escravo da dor, da aflição, mas seu poder foi o amor. Deus Emanuel, príncipe da paz, luz para as nações, Cristo, eternamente Rei, estrela da manhã, Santo, Santo de Israel, Jesus. Venceu o mal
Estamos hoje sem internet, então a nossa transmissão está interna, está só para gravar aí, para depois jogar nas redes sociais. Nós tivemos, como todo final de semana, um final de semana intenso, irmãos. Nós trabalhamos para reinstalar nossa iluminação aqui, estamos aí na reta final, faltam alguns ajustes ainda, e foi muito trabalhoso, grato a Deus pela vida do irmão Jefferson, membro da Primeira Igreja Batista de São João de Meriti, que disponibilizou o seu tempo aí para vir instalar. Nós compramos 4 par LEDs novos e ele instalou, fez a instalação e a programação da mesa, mas faltam alguns ajustes ainda. Então peço que os irmãos estejam orando pela vida do Jefferson. Jefferson é membro da Primeira de São João e no dia do aniversário do casamento ele estava aqui preparando a mesa para a iluminação aqui para nos abençoar. Ontem também nós recebemos aqui a Ordem dos Pastores Batistas Iguaçuana, com a presença do pastor Vanderlei Batista Marins. Servimos um café da manhã para os pastores e teve uma palestra aqui sobre regras parlamentares e gestão de igreja. Então foi um tempo precioso, onde nós aprendemos muitas coisas com a vida do pastor Vanderlei Batista Marins. Foi uma bênção recebê-lo aqui, foi uma bênção receber tantos pastores. Tivemos uma média aqui de 50 pastores conosco aqui no culto de ontem da Ordem dos Pastores. Queria agradecer a irmã Adriana, a irmã Célia, a irmã Creuza, a irmã Nete, que prepararam um café, a irmã Martinha também, que prepararam um café com muito carinho para os pastores. Os irmãos estejam em oração, porque hoje também as nossas crianças estão aí no bairro evangelizando. O irmão Diego não está aqui, mas está aí com as crianças andando aí, todo paramentado aí para evangelizar e convidar as nossas crianças para a programação da semana que vem. Semana que vem nós vamos ter aqui uma atividade com as crianças da nossa igreja e também teremos uma atividade das mulheres, o culto das mulheres da nossa igreja, que acontecerá de 15 em 15 dias. Então, orem por isso também, participe, se envolva. O culto passado foi uma bênção e foi muito gratificante para nós. Amém, irmãos? Outra informação que eu queria dar aos irmãos é que os irmãos não estão vendo o irmão Edmar ali. O irmão Edmar pediu para sair. Ele não estará mais à frente do som da nossa igreja. Então peço que os irmãos estejam orando pela vida do irmão Edmar, para que Deus possa sustentar. Ele pediu esse tempo para que pudesse ajudar o filho que teve agora, o filho dele teve um bebê agora, e ele está precisando da ajuda, do auxílio, porque esse filho trabalha com ele na empresa de móveis, né? Ele faz móveis lá, e agora o filho vai ter esse tempo agora para cuidar do bebê, então ele vai ter mais trabalho. Então os irmãos orem pela vida do irmão Edmar, para que Deus possa sustentá-lo, fortalecê-lo nesse tempo. Ele hoje pediu para que ficasse em casa, ele viria para dar últimos ajustes e se despedir dos irmãos, mas eu falei com ele que ele poderia ficar hoje em casa, porque está muito cansado, muito desgastado, e pedi para que ele ficasse em casa hoje. Ele deve voltar um outro dia aqui, mas ele está hoje com esse novo tempo na vida dele. Amém? Vamos orar, irmãos, enquanto o irmão Cristiano toca uma música na guitarra ali. Eu quero que você feche seus olhos e agradeça ao Senhor pela vida, agradeça ao Senhor pela oportunidade de estar aqui, agradeça ao Senhor pelo tempo que Ele tem nos dado de ser igreja. E é muito bom ser igreja do Senhor, celebrar o nome dEle, com tantas atividades que nós estamos tendo, irmãos. Eu confesso que eu estou cansado, mas igreja é isso. Igreja é atividade, igreja é movimento, e eu estou muito feliz com o que está acontecendo na nossa igreja, na vida da nossa igreja, e com os diversos ministérios da nossa igreja. Hoje nós vamos ter o ensaio do coro. Já vi gente ontem dizendo que estará aqui no ensaio do coro, gente nova, gente que está visitando a igreja, que está se achegando à igreja, e para mim tem sido um privilégio receber tanta gente nova e de diversas denominações, né? E a nossa igreja tem sido essa igreja de mãos estendidas, cumprindo a missão, recebendo pessoas, acolhendo pessoas com muito amor, com muito carinho, e é uma alegria receber esses irmãos na nossa igreja. Então vamos agradecer a Deus por isso, pelas atividades, pela pegada
constante e intensa que nós estamos tendo ao longo desse tempo, e nós vamos continuar ano que vem em nome de Jesus, e vamos continuar esse ano. Esse ano tem culto de adolescente ainda, esse ano tem tantas coisas para acontecer, então vamos colocar a nossa igreja nas mãos do Senhor, se disponibilizar, irmãos, para servir. Hoje quem está lá na mesa é o Wagner está ali lá tentando socorrer e a nos atender aí como sonoplasta nesse tempo. Igreja é isso, igreja está sempre à disposição servindo, amém? Feche seus olhos, agradeça ao Senhor pela igreja, pela vida, pela sua vida, pela disponibilidade de servir ao Senhor. Obrigado, Senhor, por esta manhã. Obrigado pela alegria, ó Deus, que nós temos de servir ao Senhor, de sermos a Tua igreja, Pai. Nós colocamos, ó Deus, as nossas vidas nas Tuas mãos. Nós colocamos, ó Deus, a vida dos nossos líderes nas Tuas mãos, os líderes de ministério, ó Deus. Tantas coisas nós temos feito, ó Deus, e queremos fazer ainda muito mais. Por isso, ó Deus, levante voluntários, levante pessoas, ó Deus, para te servir, levante pessoas, ó Deus, para se colocar à disposição no Teu reino, Senhor, para fazer a Tua obra, para fazer aquilo, ó Deus, que o Senhor nos chamou para fazer, que é ser a Tua igreja, Senhor, nesse tempo. Ó Deus, toma, ó Deus, cada atividade da nossa igreja em Tuas mãos. Toma, ó Deus, cada vida que tem se disponibilizado já em Te servir, Senhor. Que possamos, ó Deus, viver para a Tua glória, viver para o Teu louvor, Senhor. Que possamos, ó Deus, a todo tempo entender que estar na Tua igreja, Te servindo, Te honrando, ó Deus, é um privilégio. Por isso, ó Deus, derrama da Tua graça sobre as nossas vidas. Traga renovo, Senhor Deus, para os nossos corações. Traga, ó Deus, renovo para a nossa força física, Senhor, para que entendamos que o nosso trabalho no Senhor nunca é vão. Ó Deus, que possamos olhar para os frutos, ó Deus, do nosso trabalho no Teu reino e entender, ó Deus, a beleza e os frutos que alcançamos quando colocamos a nossa vida, Senhor, as nossas vidas à disposição do Senhor, Pai. Ó Deus, levanta homens e mulheres, ó Deus, comprometidos com o Teu reino, comprometidos, ó Deus, com a Tua palavra, comprometidos, ó Deus, com o Teu reino e com aquilo que o Senhor nos chamou para fazer, Deus. Ó Deus, abençoe, ó Deus, abençoe cada ministério da nossa igreja, que cada ministério dentro da sua especificidade, ó Deus, possa trabalhar para alcançar outras vidas, para tocar em outros corações, para ser instrumento das Tuas mãos, ó Deus, para trazer vidas para a glória do Teu nome. Ó Deus, abençoe, ó Deus, abençoe a visão que o Senhor tem dado à nossa igreja, e que possamos, ó Deus, como servos fiéis, nos esvaziar de nós mesmos, ó Deus, e estarmos no centro da Tua vontade, no centro do Teu querer, Senhor. Muito obrigado, ó Deus, por esta manhã. Toma, ó Deus, o nosso culto em Tuas mãos, que tudo que viermos a fazer, ó Deus, seja feito para a glória e o louvor do Teu nome. Ó Deus, continue falando conosco, ó Deus, como o Senhor já falou a semana toda. Que hoje seja um dia, ó Deus, de renovo espiritual, que hoje seja um dia, ó Deus, de restauração, que hoje seja um dia onde as nossas forças serão revigoradas, ó Deus, para a glória do Teu nome. Que saiamos daqui, ó Deus, animados com o trabalho no Teu reino, ó Deus. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem nos dado. Nos abençoe nesta manhã, fale aos nossos corações. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, nós vamos
nesse momento, chamar a irmã Adriana. A irmã Adriana vai estar fazendo o momento missionário. E é importante que você preste atenção, porque a nossa igreja está envolvida com a obra missionária. Hoje, por exemplo, o pastor Osvaldo, o irmão Carlos Alberto e o irmão Geri estão lá em Itaperuna, visitando a Leidinha, abençoando a Leidinha, abraçando, porque hoje o projeto Sonho de Mãe está comemorando mais um ano de vida. Então a nossa igreja também enviou doações para o projeto Sonho de Mãe, e aqueles irmãos que não entendem ainda o que é o projeto Sonho de Mãe, o projeto Sonho de Mãe é uma casa onde recebe mulheres em estado de drogadição que estão grávidas, e que essas mulheres tinham dificuldade de serem acolhidas, porque as casas que acolhiam pessoas em vida de drogadição não tinham estrutura para receber essas mulheres. E então, a Junta de Missões Nacionais, através de ideias e de pessoas à disposição do Senhor, tiveram essa ideia. Então a Junta abraçou esse projeto, e hoje o Sonho de Mãe é uma realidade no Brasil. E a Leidinha hoje é a coordenadora, gestora da Casa Sonho de Mãe, e nós aumentamos a nossa contribuição com a adoção missionária em nome da Leidinha, para que a Leidinha se tornasse uma missionária efetiva agora sim da Junta de Missões Nacionais. Então o pastor Osvaldo, o irmão Carlos Alberto, o diácono da nossa igreja, a irmã Geri, a irmã Dalva, a Patrícia, foram para lá na sexta-feira, e estão lá desde sexta-feira e vão retornar hoje para participar da festa, para representar a nossa igreja. A nossa igreja também presenteou a Leidinha, enviou uma carta dizendo da nossa satisfação de tê-la como missionária da nossa igreja, e essa carta foi enviada em nome da igreja. O pastor Osvaldo escreveu, assinou essa carta, porque no retiro de líderes, de gestores da Junta de Missões Nacionais e missionários gestores, a Leidinha foi homenageada lá e a nossa igreja foi representada por essa carta. Então, orem pela Leidinha. O desafio é muito grande, irmãos. O desafio é intenso para a vida de um gestor, porque cada pessoa que chega é um desafio, cada pessoa que chega é uma responsabilidade de acolhimento, cada pessoa que chega, nós sabemos e imaginamos o desafio que é cuidar dessa pessoa que chega, com as suas idiosincrasias, com as suas dificuldades, com as suas particularidades, em que o Sonho de Mãe está ali para cuidar. E a Leidinha tem sido essa mão de Deus ali, e sendo da nossa igreja, nós ficamos muito felizes. Vamos ouvir a irmã Adriana com o nosso momento missionário. Agora foi. Bom dia, querida igreja. Então, que bonito. Hoje eu estaria trazendo um vídeo para a igreja, mas nós estamos sem internet. Agora mesmo o Jorge me comunicou e seria um vídeo onde eu ia estar falando bastante coisa e uma experiência que nós tivemos com nossos filhos essa semana. E calhou de eu estar escolhendo o que eu iria passar para a igreja hoje, e esse seria o vídeo ideal, capelania escolar. A gente tem passado dificuldade aí nas escolas, quem é professor, quem trabalha em escola, tem visto isso aí pessoalmente, né? Com professores, crianças, adolescentes, uma dificuldade maior hoje em manter os nossos filhos na escola, com aquela educação que a gente traz dentro de casa. Sabemos também que muitas das vezes o adolescente, a criança, não tem aquele acompanhamento no seu lar, do seu pai e da sua mãe, e eles têm como base o seu professor, né? Seu mentor ali na escola. E hoje as crianças têm uma certa dificuldade até com isso. Hoje eles acompanham as redes sociais aí dos seus professores, e eles mesmos ficam surpresos com o que eles veem ali nas redes sociais dos professores deles, e chegam conversando comigo. Mãe, meu professor é assim, minha professora é assado, sei lá, né? Alguma coisa desse tipo. E a gente fica preocupado, né, irmãos, porque eles têm o professor como espelho também. Além do papai e da mamãe, mas eles têm o professor como espelho, a professora como espelho.
E hoje essa parte, vamos dizer assim, pornografia e outras coisas mais está muito vulnerável, está muito nítido nas redes sociais. E eles mesmos ficam surpresos com isso. E o vídeo que eu iria passar é um incentivo da Junta de Missões Nacionais em trabalhar com capelania. A gente fala capelania, pensa assim, hospitalar, presidiário, mas temos um curso que a Junta oferece para a gente, a igreja que quer trabalhar, com capelania escolar também. Irmãos, é um trabalho tão bonito, que eles já estão com essa organização já em bastante municípios, estados. Na Amazônia, principalmente, as radicais estão trabalhando com essa capelania lá e está dando muito certo. E eu falei assim, por que não fazer isso na nossa igreja, no nosso bairro, né? Principalmente aqui na nossa igreja, que temos um projeto social, evangelismo começando, e a gente trabalhar com essa capelania aqui. É um trabalho muito bonito, é uma pena a gente não poder jogar esse vídeo agora pela manhã. Mas eu quero incentivar a igreja a não perder o anseio e o desejo, irmãos, de ofertar, trabalhar. Eu sinto no meu coração que essa campanha de missões nacionais, ela financeiramente, a gente vai ter uma queda, porque a igreja está voltada muito para, cada departamento voltado para a sua organização ali, para o seu trabalho. Eu percebo isso, essa campanha. A gente vai ter uma queda. Eu, particularmente, não estou vendo as organizações, os ministérios, trabalhando como trabalhamos nas outras campanhas para missões. Nós não estamos vendo isso nesta campanha. Mas não deixe o seu coração esfriar, porque eu trago para a igreja o seguinte, precisamos fazer e ofertar para missões, porque se nós não fizermos isso e não podemos ir, nós temos que apoiar quem está lá, orando e ofertando. Então, dê o melhor de você, financeiramente e orando. Vamos orar semanalmente pelos nossos missionários, por aqueles jovens. Nós temos jovens no campo missionário de 15, 16, 17 anos, que nem terminou sua grade escolar. Está ali fazendo seu fundamental, lá servindo a Cristo. E a gente não vai apoiar financeiramente? Ah, mas muitos irmãos pensam assim, mas irmã Adriana, nós temos que trabalhar no nosso bairro, na nossa igreja. E esse é o meu incentivo também. Por isso que eu queria passar esse vídeo hoje, porque a gente pode fazer aquele trabalho que eles estão fazendo lá, naqueles estados, mas a gente pode fazer aqui. A irmã Adriana faz sozinha? Não, eu não faço sozinha. Infelizmente, eu não posso fazer sozinha. Eu posso fazer o meu trabalho missionário sozinha com o meu vizinho, onde eu moro, no meu prédio, até mesmo com um familiar meu que não é evangélico. Mas quando se trata da gente fazer montante assim, né? Eu preciso dos irmãos, eu preciso que os irmãos abracem essa causa, para que o evangelho continue. Senão a gente vai ficar, se a gente pensar assim, vamos evangelizar o nosso bairro, toda igreja pensar assim, como é que fica lá os nossos ribeirinhos que não tem uma igreja? Lá no sertão, que não tem nem água nem luz, mas os nossos missionários estão lá. Então, acenda o coração de vocês para ofertar, para trabalhar nas cantinas, irmãos. As cantinas estão liberadas para os irmãos trabalharem. E nós estamos trabalhando incansavelmente todo domingo nós estamos trabalhando. Doa o que você sabe, eu quero ofertar, oferte aquilo que você tem no seu coração. Mas também não esqueça de orar. E vamos trabalhar aqui também na nossa igreja. É provável que domingo que vem a gente consiga passar esse vídeo. Eu quero levantar esse tema de capelania escolar, porque evangelizando uma criança, a gente alcança o adulto. Vamos estar falando o nosso tema, nossa divisa. Se você veio preparado para ofertar para missões nacionais, eu vou pedir à nossa tesoureira que fique mais atenta com os nossos envelopes. Eu já observei que os nossos envelopes não estão nos nossos bancos. Então, se um irmão procurar hoje o envelopinho missionário, nós não temos. Mas eles estão na nossa tesouraria. Nos procure, pode procurar a mim, a Dani, para a gente poder estar dando a você o envelopinho para você ofertar especificamente para missões nacionais. Você já imaginou, você que tem um filho com 15 anos, 16, 17 anos, lá dentro de um sertão onde não tem luz nem água, mas ele está lá evangelizando,
e você não cooperar, pode ser um filho meu. Meu filho pode ir, a minha filha pode ir. E eu pensar assim, eu não vou doar nada para missões não, porque eu já faço muito pela nossa igreja, e o meu filho amanhã pode estar lá. A minha filha amanhã pode estar lá. Então, a gente tem que pensar nessa linhagem, irmão. É os nossos filhos que amanhã pode estar lá também. É nesse sentido que a gente ora, né? Então, se você veio preparado, aí agora é o momento para você estar ofertando missões, né? E ofertas e dízimo também? Ofertas e dízimos também. Nós vamos estar cantando o hino com o Ministério de Louvor. Qual? 329 do HCC. Você que está preparado aí, que está nos assistindo online, não sei se o nosso culto hoje está sendo transmitido, você pode também cooperar com a oferta de missões nacionais, dando o seu valor, e no final, 15 centavos, for através de Pix, transferência, será essa informação que a nossa tesoureira vai estar tendo lá, sabendo que é para missões nacionais a nossa oferta. Amém? Vamos ficar de pé, irmãos, para falar o nosso tema, nossa divisa. George nem precisa colocar lá. Nós já temos aqui, né, no nosso painelzinho ali, a gente pode estar falando dali mesmo. Nosso tema bem fácil, só Jesus Cristo salva. Estou com a minha blusa, então vamos lá? Bem forte, igreja. Só Jesus Cristo salva. Novamente. Só Jesus Cristo salva. O nosso tema? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai nascer por mim. João 14, 6. Oh, Jesus.
Obrigado, Deus. Obrigado por mais este dia aqui na tua casa, Senhor. Obrigado, Senhor, por permitir a minha ida até lá em cima no morro, juntamente com as crianças, Senhor, para falar de Ti, Senhor. Porque os nossos corações, Senhor, ficam alegres, Senhor, quando as crianças, Senhor, estão transmitindo algo bondoso e amoroso, Pai. Ó, Senhor, muito obrigado por esta igreja, Senhor, a Igreja Batista Central em Nova Iguaçu. Obrigado por cada família aqui representada, Senhor, por cada família que está aqui neste culto da manhã, Senhor, que veio servir a Ti, Senhor, que atendeu o seu chamado, Senhor, para estar na Tua casa, Senhor. Muito obrigado por aqueles irmãos que vieram até aqui à frente, Senhor, e entregou uma parte, Senhor, que pertence a Ti, Senhor, porque somos obedientes, Senhor, e estamos aqui para seguir com a Sua missão de evangelizar, Senhor, missão de falar do amor de Cristo para aquele ainda que não sabe, Senhor, que amor grandioso é esse, Senhor. Obrigado, Senhor, pela vida do nosso pastor Nicásio, Senhor. Obrigado pela vida do pastor Júnior, pela vida do nosso pastor Osvaldo, Senhor, pela vida do Wagner, que está vindo agora para a nossa igreja e somando, Senhor, juntamente com os nossos adolescentes e juventude, Senhor. Ó, Senhor, continua usando, Senhor, esses líderes, Senhor, de cada ministério, Senhor, que eles possam estar fazendo o seu trabalho para a honra e nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor. Muito obrigada pela minha vida, Senhor. Esteja conosco nesta manhã, Senhor. Agora, em especial, Senhor, quero lhe pedir, Senhor, pelos nossos missionários, Senhor, aquele que está no campo, Senhor, que não sabemos e não conhecemos o local onde eles estão trabalhando, Senhor, mas que o Senhor possa estar sustentando, Senhor, que o Senhor não possa deixar faltar nada, Senhor, espiritualmente, Senhor, emocionalmente, Senhor, na sua vida física, Senhor, e quando eles esmorecer, Senhor, o Senhor possa fortalecer, Senhor, e que o Senhor possa tocar no coração de cada membro da Igreja Batista Central de Nova Iguaçu e fazer com que eles entendam, Senhor, que nós somos as cordas que seguramos, Senhor, cada um que estão lá no campo, onde nós nem conhecemos, passando dificuldade, Senhor, dificuldade o qual também não sabemos nem imaginamos, mas estamos aqui, Senhor, cuidando de cada um, Senhor. Fortaleça a nossa fé, Senhor, aumenta a nossa fé em Ti, Senhor, livra-nos do mal, dê um dia abençoado, uma noite, Senhor, que a gente entrega em Suas mãos, Senhor. Muito obrigado por tudo. Esteja com o nosso culto da manhã, da agora ao terminar. Isso que eu te peço e te agradeço no nome precioso de Jesus. Amém. Nós vamos continuar de pé e vamos adorar ao nosso Deus, esse Deus maravilhoso. Foi por Ele que nós viemos aqui essa manhã, né? Então vamos cantar louvores ao nosso Deus. Assim como a corça andeia por águas, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de Ti, Rei meu e Deus meu. Ti, Rei meu.
bom servirmos a esse Deus maravilhoso. Lá no teatrinho com as crianças nós falamos sobre o Jesus amigo, né? Tão amigo ele é de nós. E ele tem um nome tão precioso. Nós vamos cantar as próximas 2 canções que nós vamos cantar. Elas nos falam sobre esse nome de poder, que é o nome Jesus Cristo. É o nome do nosso Salvador. Vamos continuar cantando. Ó, quão lindo esse nome é. Eras a palavra, com Deus o Altíssimo, no mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Ó, quão lindo esse nome é! Ó, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Deus. Ó, quão lindo esse nome é, maior que tudo ele é. Ó, quão lindo esse nome é, nome de Jesus. Vamos cantar. Deixou o céu. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior que meu pecado, nada vai nos separar. Ó, quão maravilhoso é, ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Ó, quão maravilhoso é, maior que tudo ele é. Ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus. A morte vencesse, o verbo rompesse, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo está. És invencível, inigualável, hoje e pra sempre reinarás. Teu é o reino, tua é a glória, acima de todo nome. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Deus. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Vamos cantar mais uma vez? És invencível. És invencível, inigualável, hoje e pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome reinarás.
esse nome é nome de Jesus. Poderoso esse nome é nome de Jesus. Amém. Vamos continuar cantando a última canção dessa manhã, sobre esse nome ainda, esse nome de poder, o nome que ressuscita mortos, o nome que é poderoso, o nome que é sobre todos os nomes. O nome de Jesus é poderoso. O nome de Jesus é sobre todos. Nome mais doce, nome mais lindo, nome sublime, é o nome de Jesus. O nome de Jesus levanta os mortos. O nome de Jesus sara os feridos. Nome mais santo, nome mais puro, nome bendito, é o nome de Jesus. O nome de Jesus é poderoso. O nome de Jesus é sobre todos. Nome mais doce, nome mais lindo, nome sublime, é o nome de Jesus. O nome de Jesus levanta os mortos. O nome de Jesus sara os feridos. Nome mais santo, nome mais puro, nome bendito, é o nome de Jesus. Nome mais santo, nome mais santo, nome mais puro, nome bendito, é o nome de Jesus. O nome mais doce, nome mais doce, nome mais lindo, nome sublime, é o nome de Jesus. Obrigado, Senhor, por essa manhã. Obrigado porque estamos na sua presença, ó Deus. Obrigado porque seu nome é lindo, ó Deus. E obrigado porque o Senhor enviou o seu Filho para nos resgatar, ó Deus. Obrigado porque nós não merecemos, ó Deus, mas ainda assim nós somos alvos constantes do seu amor e do seu cuidado. Muito obrigado, Deus, porque nós não passamos de miseráveis pecadores, ó Deus. É o que nós somos. Nós não merecemos nada do Senhor e ainda assim o Senhor nos dá tudo, ó Deus, que precisamos. Nós queremos engrandecer, exaltar, bendizer o teu santo nome nessa manhã. Esse é o teu povo reunido, ó Deus, é o povo que te adora, é o povo que te ama, é o povo que te tem como Senhor. E nós queremos lhe pedir que reine em nossas vidas, reine no nosso meio, ó Deus, reine na nossa igreja, ó Deus, reine nas nossas famílias.
Essa é a nossa oração nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Pode sentar, irmãos. Amém. Queria chamar aqui a irmã Cristina e o pastor Júnior, não é isso? Hoje, queridos irmãos, é dia do professor, não é isso? Ou foi ontem? Foi ontem? Foi ontem. Eu sou professor das moscas, então eu não sei gravar muito bem aí a data. E eu sou ruim de data, viu, irmãos? Mas hoje nós vamos homenagear os professores da Escola Bíblica Dominical. Queria chamar aqui a irmã Cristina e o pastor. As tias ainda não voltaram, né? Vamos deixar para o final, então, da Bíblia das Crianças, que aí já tinha sua homenagem também, homenageada também? Amém, então. Irmãos, vamos abrir, então, nossas Bíblias aí. Eu quero agradecer a Deus, queridos irmãos, pela vida dos irmãos que trabalham. Tem irmãos aqui que estão dedicando a sua vida ao seu ministério, aos outros ministérios, e tem sido bênção ver esses irmãos trabalhando com muita força de vontade. E eu, às vezes, fico em casa me punindo, viu, irmãos? Porque é tanta atividade na igreja que nós não temos tido mais finais de semana, não é isso? E ontem uma pessoa falou assim: pastor, amanhã eu não vou à igreja de manhã não, porque eu vou descansar um pouco. Eu falei assim: eu precisava de um negócio desse, rapaz. Né? Mas eu, Diego, não é isso, Diego? Diego ontem ficou aqui até que horas ontem, Diego? Até 4h30, correu daqui, foi lá para os 40 anos da MBB, Associação dos Músicos Batistas, e nós somos gratos a Deus pela vida do Jefferson, irmãos. É um homem, um servo de Deus, que nós vamos agradecer a Deus pela vida dele, aí no dia 22 que ele vai estar aqui, vamos fazer uma surpresa para ele. No dia do aniversário do casamento dele, ele estava aqui de forma voluntária, abençoando a nossa igreja, nos abençoando. Muito bom ver gente servindo ao Senhor, gente se desdobrando para honrar o Senhor aí, ser servo na igreja. Eu quero convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias em Romanos capítulo 12. Irmãos, vamos ler todo o versículo, o capítulo 12? Nós estamos falando sobre mutualidade. São só 21 versículos, fácil de ler, os irmãos acompanhem na sua versão. Quando nós estamos no seminário, diz que quando o pregador lê um texto muito grande é porque ele não tem o que falar, mas esse não é o meu caso hoje. É porque o texto é muito precioso e fala muito sobre mutualidade, principalmente a partir do verso 5. Mas diz assim o texto, leio na versão NVI: portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês: ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. O amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal. Apeguem-se ao que é bom. Dediquem-se uns aos outros com amor fraterno. Prefiram dar honra aos outros mais do que a vocês. Nunca falte a vocês o zelo. Sejam fervorosos no espírito. Sirvam ao Senhor. Alegre-se na esperança. Sejam pacientes na tribulação. Perseverem na oração. Compartilhe o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade. Abençoe aqueles que os perseguem. Abençoe-nos, não os amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram. Chorem com os que choram. Tenham uma mesma atitude uns para com os outros.
Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não retribua ninguém mal com mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança e retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o seu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Oremos. Deus, fale conosco nesta manhã, que a tua palavra possa impactar os nossos corações, que saiamos aqui, Senhor Deus, ó Deus, desejosos, Senhor, desejosos de sermos a tua igreja, ó Deus, não somente como um número, com um nome no rol de membros, mas uma igreja, Senhor Deus, ativa, preocupado com o nosso irmão, desejoso, ó Deus, de fazer a tua vontade, de fazer o seu querer. Ó Deus, fale conosco, encha o nosso coração do desejo de servir ao Senhor. Fale conosco nesta manhã. Nós oramos, ó Deus, agradecidos, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, quinta-feira eu fui pregar no culto de homens da Igreja Batista de Irajá, do pastor João Emílio, o meu amigo. E na saída lá, depois do culto, devia ter uns 150 homens no culto de homens, que acontece uma vez por mês, eu encontrei o pastor Isaac. E quando eu saí, encontrei o pastor Isaac carregando caixa de refrigerante para um retiro espiritual que teria lá na igreja, porque lá eles têm um culto de libertação. Ó, muitos irmãos ficaram assustados, não é isso? Mas lá tem um culto de libertação e ele é o pastor de libertação. E um pastor de libertação que nós olhamos e pensamos assim, mas pastor de libertação nós queremos um estereótipo, né? Mas não, irmãos, o pastor Isaac é um hebraísta que faz um mestrado na UERJ, em línguas semíticas, não é isso? Estou certo? E é um homem muito inteligente, muito sábio, mas estava lá carregando caixas de refrigerante, ajeitando lonas para ir para o retiro espiritual que está acontecendo agora nesse final de semana. E foi uma grande oportunidade para mim conhecer o pastor Isaac, que eu já tinha um desejo de conhecê-lo há muito tempo, e já havia falado isso com o pastor João Emílio. E nesse tempo que eu estava ali conversando com o pastor Isaac, eu vi a disposição dele de servir ao Senhor, a disposição dele de servir as pessoas, a disposição dele de ser instrumento nas mãos de Deus para abençoar pessoas. E, irmãos, quando nós nos deparamos com pessoas com esse objetivo na igreja, de servir pessoas, é para isso que nós somos igreja. Nós não somos igrejas simplesmente quando consertamos um banco, para ter o banco consertado em si mesmo. O banco tem um propósito de receber pessoas. Quando eu estou operando a mesa de som, eu não estou operando a mesa de som simplesmente para o som ficar muito bonitinho, bem equalizado, e para que os músicos fiquem satisfeitos. Não, para que as pessoas sejam abençoadas. Quando eu limpo a igreja, quando eu limpo o templo, eu estou preocupado em servir as pessoas melhor. Quando eu cuido da iluminação da igreja, é para servir as pessoas melhor. Então, nosso objetivo, irmãos, não é o ato em si mesmo, não é somente consertar a iluminação da igreja para ficar bonitinho, bem harmonizado, ou para ajeitar as letras aqui da nossa campanha de missões, para que fique bonitinho esteticamente, para que comunique alguma coisa. Nós estamos sempre objetivando alcançar pessoas. E nós temos tido um tempo de dificuldade de relacionarmos-nos com pessoas. E isso é uma estratégia do diabo, irmãos, e nós precisamos dar conta disso. Nós precisamos e somos chamados para cuidar de pessoa. Há muitas igrejas preocupadas em transmitir um número de rol de membros assim extraordinário. Nós, durante muito tempo, achamos que uma igreja vitoriosa é uma igreja que tem no seu rol de membros 2.000 pessoas.
Enquanto na realidade, queridos irmãos, será que essas pessoas são mesmo membros da igreja? Estão realmente servindo a igreja? Igreja não o prédio, igreja não um CNPJ, igreja não uma estrutura administrativa, igreja pessoas. Igreja adolescente, igreja criança, igreja adulto, igreja idoso, igreja junior, igreja jovem, igreja, pessoas. E nós somos chamados, queridos irmãos, a servir pessoa. Quando eu cheguei aqui, o Diego estava saindo todo fantasiado. Eu falei, o que é isso, Jesus? Quando eu cheguei aqui, a Vanessa estava saindo toda fantasiada, como está chegando aqui agora. Eu falei, gente, que é isso, Jesus? Irmãos, isso enche o meu coração de alegria. Eu sei o final de semana que o Diego teve esse final de semana. Eu sei o final de semana que o Diego teve no outro final de semana. Eu sei o final de semana que os irmãos tiveram, mas os irmãos estão saindo para servir. Isso alegra o meu coração, porque isso é ser igreja. Dá trabalho, cansa, esgota, fadiga, mas nós, quando vemos os frutos, nós nos alegramos, porque estamos sendo igreja, a despeito de número de membros. A despeito, queridos irmãos, da quantidade de pessoas que têm escrito no papel, nós precisamos entender que igreja não é um papel com nomes escritos. Igreja são pessoas com as suas idiosincrasias, com as suas dificuldades, com as suas visões de mundo, com as suas adversidades que enfrentam. E nós estamos lidando com essas pessoas. Nós somos igreja. Então, nesse texto de Paulo aos Romanos, queridos irmãos, é uma lição extraordinária. O verso 5 diz, é interessante que no Novo Testamento... no verso 5 diz assim: assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. E cada membro está ligado a todos os outros. E isso é interessante, queridos irmãos, que no Novo Testamento há mais imperativos que se referem ao nosso relacionamento uns com os outros, que aos nossos deveres no mundo ou até ao nosso relacionamento com Deus. A igreja, queridos irmãos, é o lugar onde nós nos edificamos mutuamente. Você não edifica um prédio, você edifica pessoas. Você não edifica organizações, você edifica pessoa. As organizações estão a serviço do reino e de pessoas. As organizações não estão ali para ser servida por pessoas. As organizações precisam alinhar as suas metodologias para servir ao reino e pessoas. E pessoas andam na história, são diferentes ao longo da história, a mensagem é a mesma, a organização tem que estar atenta para olhar para as pessoas e dizer, como eu posso servir essa pessoa? Mas nós enrijecemos, nos religiosizamos, se existe essa palavra, nós enrijecemos e solidificamos e enquadramos a organização num sistema em que não pode ser mudado e quase que colocamos aquilo ali como um lugar de culto, a organização, a metodologia da organização, e que se nós mudarmos a cor da organização, nós parece que estamos cometendo um sacrilégio. Porque nós perdemos de vista qual é o objetivo da igreja: servir pessoas. E pessoas têm problemas, sabia disso? Pessoas têm dificuldade, pessoas têm crises existenciais, pessoas têm problemas neurológicos, problemas psicológicos, problemas. E nós esquecemos que nós também temos, e queremos pessoas perfeitinhas, bonitinhas, limpinhas na igreja. Não tem, irmãos. Não crie essa ilusão de que no nosso ministério só vai ter gente perfeita, que no ministério de oração só vai ter gente que ama a oração. Não vai. Vai ter gente chegando querendo amar a oração, mas não sabe como. Vai ter gente chegando na igreja querendo participar do ministério de louvor ativamente, mas que não sabe cantar.
Vai ter gente na igreja, queridos irmãos, querendo servir na mídia, mas que não entende nada de computador. Vai querer ter gente dizendo, pastor, eu quero trabalhar na introdução, mas é extremamente antipática na sua linguagem corporal. E nós precisamos dizer aquilo que para nós é básico, você precisa dar um sorriso para receber a pessoa. Mas pastor, eu preciso dizer isso? Precisa, querido, nós estamos aqui para desenvolver os dons. Isso é ser igreja, não é, queridos irmãos, ter na igreja o nome no hall de membros. Igreja é koinonia, igreja é comunhão, igreja é preocupar-se com as dores uns dos outros. Igreja não existe, queridos irmãos, no papel somente. Não pode desenvolver-se sem vida de comunidade. A igreja existe em comunidade. Uma pessoa sozinha não é igreja, é? Uma pessoa sozinha não é departamento. Uma pessoa sozinha não é, então não é o que eu penso, é o que a Bíblia diz para mim o que é ser igreja. E ser igreja é ser comunidade, é ser gente, é estar junto, é alegrar-se em estar junto. Ontem, por exemplo, eu fiquei extremamente feliz, porque um casal que eu amo, que não é membro da igreja, disse para mim, pastor, eu quero ir no retiro de casais. Irmãos, eu não quis sentar mais em mesa nenhuma na festa. Eu quis ficar ali, porque eu amo o casal com as suas dificuldades, com os seus problemas, com os seus traumas, que eu sei que tudo isso o pastor aprende isso. Mas pastor, eu não sirvo para ser pastor, mas você tem que entender o seguinte, Deus chamou você para ser igreja. Igreja é gente. Igreja é criança pulando. Igreja é criança correndo no quintal. Igreja, queridos irmãos, às vezes é pai que não tem a menor noção de entender que o filho não pode entrar correndo no corredor na hora da mensagem, porque vai ter problema na atenção de quem está prestando a mensagem, de quem está vendo a mensagem. Igreja é isso, queridos irmãos, então não crie uma expectativa diabólica na sua cabeça, em que você vai entrar e que você vai ouvir a mosca voando, não existe mais isso. Nós precisamos criar uma ideia de uma igreja com pessoas, com gente. E isso é bom demais, porque nós não fomos criados para viver sozinhos. Nós precisamos de gente. Qualquer crente, pois, que está experimentando essa vida íntima de comunhão com os irmãos, experimenta também o que significa ser corpo de Cristo. Qualquer pessoa que está experimentando essas dificuldades, está experimentando ser corpo de Cristo. Porque quando o seu pé esquerdo, você recebeu uma torção num jogo de futebol, ou porque, como acontece comigo, de repente você está com ácido úrico e você está com as juntas inflamadas, o teu pé direito ajuda o teu pé esquerdo a seguir. E é isso a dimensão, quando o apóstolo Paulo está comparando a igreja a um corpo de Cristo. Às vezes tem irmãos que nós vamos precisar arrastá-lo, mas nós não vamos deixá-lo para trás. Seria mais fácil olhar empresarialmente e dizer o seguinte, olha, não serve, descarta. Não serve, tira. Não serve, joga fora. Não serve, boicota o ministério dele. Não serve, não quero junto comigo, porque vai atrapalhar o processo de continuidade do ministério. Não serve, então eu vou deixar de lado. Essa não é a visão de reino. Visão de reino, queridos irmãos, é um corpo que carrega o outro corpo, quando o membro que está doente está precisando de ser ajudado, suportar as cargas uns dos outros. Enquanto a igreja está reunida, quer como pequeno grupo, numa casa, quer como uma celebração no edifício religioso, no templo, que melhor se pode expressar a vida do corpo de modo a cumprir a palavra das Escrituras que dizem em Efésios 4, 15 e 16. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça. Cristo, que em todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelos auxílios de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua seu próprio
aumento para a edificação de si mesmo em amor. O propósito da membresia, queridos irmãos, é que os cristãos animem, ajudem uns aos outros para expressar a partir dessa realidade a vida de Cristo. Porque a vida do mundo é uma vida que as pessoas são descartadas. A vida do mundo é uma vida onde o intelectual, se a pessoa não for um intelectual, não tem vaga na nossa vida. A vida do mundo é a vida onde a pessoa que tem posses, ele tem vaga, mas se não tiver posses, ele não tem vaga. Eu quero pessoas que acrescentem na minha vida. A lógica do reino é uma lógica diferente, é uma lógica ilógica para o mundo. É uma lógica onde nós nos preocupamos com todas as pessoas a despeito da sua posição social ou da sua intelectualidade. Precisamos ensinar com zelo, que o apóstolo Paulo diz. Precisamos estender a mão, precisamos ser líderes em amor. Então, o que nos une aqui é a alegria de ver aquele que não sabia a palavra aprender e a falar da palavra com propriedade. Porque ele não sabia, agora sabe. Porque eu fui instrumento nas mãos de Deus para abençoar essa pessoa. Ele não sabia trabalhar com crianças, agora sabe. Ele não sabia a importância de missões, mas agora sabe. Ele não sabia como era fazer a transmissão num culto, agora sabe. A nossa alegria está nisso. A nossa alegria não está em simplesmente preparar a iluminação e deixar pronta. A nossa alegria está em ver gente crescendo, amadurecendo espiritualmente. Essa é a nossa alegria, irmãos. Porque se nós perdemos isso, nós perdemos o propósito e colocamos um pragmatismo exagerado na atividade da igreja. Aí nós eliminamos pessoas. Nós abrimos mão de pessoas. Paulo escrevendo, queridos irmãos, em 1 Coríntios 12, registra que cada membro do corpo é necessário aos outros, portanto a igreja é inteira. A igreja não deixa ninguém para trás. Existe a mutualidade, estamos falando disso na nossa IBD, a necessidade da mutualidade, do cuidado com os outros, uma atitude que produz uma vida sadia na igreja. Nós olhamos algumas igrejas e pensamos assim, eu disse isso lá em Irajá, e eu falei algumas coisas para os homens daquela igreja, mas nós olhamos alguma igreja e falamos assim, mas nossa, que extraordinária, que igreja linda, cheia, pulsante, vibrante. Queridos irmãos, ela é porque existe unidade. Ela é sadia porque eu tenho uma atitude sadia. Porque eu sou o corpo, a atitude, ela não vai cair do céu, pá! Vai se materializar num corpo humano. A bondade vai, nascer e a bondade existe entre nós. A bondade, ela parte de mim, da minha disposição em perdoar, da minha disposição em produzir no meio da igreja um ambiente sadio, de amor, de alegria, de perdão, de vigor, de falar, olha, vamos conseguir, vamos transbordar de alegria, de amor, porque Deus está comigo e eu, a partir da minha vida, é que vou causar esse impacto. Não parece. Mas quando as crianças saíram ali, causaram um impacto no meu coração. Falei, gente, que bênção ver as crianças saindo. Mas teve alguém, lá atrás, sentado numa mesa, ou numa cadeira, numa sala, que pensou isso. Teve alguém que sentou aqui, na sexta-feira, e preparou todos os envelopinhos para evangelizar aquele saquinho que você estava preparando, Lud? O que tinha naquele saquinho, Lud? Bala. Teve alguém, irmãos, que fez isso não para dizer para a igreja que, olha, nós estamos ativos, nós estamos fazendo como ministério de infantil, que estamos trabalhando. Não é isso. É o objetivo pensar nas crianças que serão alcançadas. A nossa motivação faz toda a diferença, modifica todo o trabalho, quando nós sabemos que vamos alcançar uma criança. Ah, pastor, uma criança, vale mais que o mundo inteiro. Essa é a disposição que às vezes nós perdemos, queridos irmãos. Esperamos que as coisas vão cair do céu assim pronto. Não vai. Deus quer usar a sua vida. E usar a sua vida dá trabalho, converse com qualquer missionário. Você olha a menina aqui dos Sons da Missão, aqui bonitinha, grávida, bem perfumada, bem penteadinha, linda, mas existe o por trás.
Existe a dor, existe joelho dobrado, existe lágrimas que se derramam, existe pessoas colocando a sua vida a serviço do Senhor, e parece que nós esquecemos quem foi Paulo, o que Paulo passou, mas nós olhamos a parte romântica de Paulo pregando, falando aquelas coisas extraordinárias nas suas epístolas, mas Paulo, queridos irmãos, foi preso. Paulo abriu mão de muita coisa para que outros crescessem. Paulo disse: vai, Timóteo, sirva aos idosos como se fosse o seu próprio pai, sirva as moças como se fosse sua irmã, sirva aos moços como se fosse seu irmão, sirva as pessoas. E nós somos uma igreja, queridos irmãos, nesse tempo, não diferente do tempo de Paulo, chamada a servir. Com muita frequência, queridos irmãos, infelizmente, é o que ocorre. Cabe a nós criar uma igreja que tenha uma fé viva e que as pessoas desejam compartilhar e desejam estar conosco. Então, as características que precisamos ter, queridos irmãos, na igreja, é ser uma igreja que valoriza a ideia de criar discípulos dispostos a servir ao Senhor, discípulos dispostos a servir ao próximo, discípulos que entendam que a igreja não é um lugar perfeito e nunca vai ser. Igreja não é um lugar perfeito e nunca, querido, nunca vai ser. Não espere entrar aqui e encontrar uma igreja perfeita. Sabe qual é a igreja perfeita que você vai encontrar? Aquela igreja que você entra, senta no último banco, não fala com ninguém, acabou o culto, antes do pastor da bênção apostólica, você sai. Não dá uma boa noite, que de repente o boa noite do irmão pode ser uma boa noite meio atravessado, e você falar assim: nossa, esse irmão é tão mal-humorado, estou decepcionado. Nosso irmão olhou para o lado e não falou comigo. Essa igreja perfeita, ela não existe. Sabe por quê, irmãos? Somos humanos. Te falaram isso? Nós somos humanos, estamos aqui para servir pessoas, servir gente. E aí, a diferença daquele que ama o Senhor é que a alegria está nisso. E às vezes nós esquecemos que a alegria não está em ter um templo muito bonito. Sabe, quando o Jefferson estava aqui, eu peguei esse negocinho aqui e fui com ele lá fora. Falei: Jefferson, eu queria, pensando na iluminação da fachada da igreja, um sonho que eu tenho para a fachada da igreja, para o aniversário de 70 anos da igreja. Eu falei assim: Jefferson, eu quero colocar uma luz aqui, uma luz assim, uma luz assim, uma luz assim. Mas para quê? Ele falou: pastor, qual é o objetivo? Eu falei: nos comunicar com a comunidade. Como assim? Novembro azul, quero a igreja toda azul. Setembro amarelo, aquela igreja toda iluminada amarela. Outubro, pastor, vai colocar rosa? Vou. Outubro rosa, toda rosa. Irmãos, é para iluminar a fachada? É, mas para passar uma mensagem para a comunidade. Não é somente, a diferença é, eu tenho a iluminação, quero passar uma mensagem para a comunidade, quero. Ou tenho a iluminação só para ficar parado na frente da igreja. Olha que igreja linda, que templo lindo, magnífico. O resultado fica vazio em si mesmo. Quando, queridos irmãos, aquele casal, na festa ontem, disse para mim assim: pastor, eu quero ir no retiro de casais. Não sou membro da igreja. Irmãos, presenteado foi eu. Porque são meus amigos, não sou membro da igreja, e eu os quero envolvidos na igreja, eu os quero discípulo, eu quero parte da igreja, eu quero que eles sejam acolhidos, amados, respeitados. Eu quero que eles sejam abraçados, e é essa a nossa função, queridos irmãos, criar relacionamentos saudáveis, amando uns aos outros, se sujeitando uns aos outros, suportando uns aos outros, está no texto bíblico. Pessoas que querem contribuir para a edificação do outro, não a edificação de si mesmo. Acabar com essa individualidade do nosso tempo exacerbada. Eu não vivo sem o meu irmão, eu não sou igreja sem o meu irmão. Eu preciso edificar os outros, instruir os outros, aconselhar os outros, compartilhar salmos, hinos, cânticos com os outros, como é bom cantar com os irmãos.
Como é bom ter um ministro de louvor tocando aqui na frente, nos conduzindo. Como é bom ter gente nos servindo, tocando guitarra, bateria. Como é bom ter gente aqui conduzindo pessoas à adoração. Membros que ajudam uns aos outros, não que empurram os outros para baixo. Servir uns aos outros, levar os fardos dos outros. São mutuamente hospitaleiros, diz o texto. Sermos bondosos de coração, que orem uns pelos outros. Eu fiquei feliz, queridos irmãos, que a semana o pastor Júnior mandou a lista de nomes dele do culto do amigo. Eu fiquei feliz porque o André mandou para mim a lista de nomes dele do culto do amigo. Já temos aí quase 10 pessoas. E você, já convidou o seu amigo? Você está cuidando dele? Você está orando por ele? Isso é ser igreja, não é um culto do amigo para dizer para a pessoa, olha como a nossa igreja recebe as pessoas muito bem. Olha como é que a nossa igreja serve um cafezinho, joia, maravilhoso, feito com muito carinho pela Martinha, ou pela Vanessa, ou pela Nete, ou pela irmã que estiver na cozinha, pela irmã Sarinha. Não, irmão. É para acolher gente que vem com sofrimento, às vezes, que vem com dores, que vem com angústia, que vem com decepção de igreja. Gente ferida, que nós religiosizamos lá a maneira como a pessoa deve se vestir no culto e impedimos alguém de vir à igreja. Não, o pastor tem que usar terno e gravata. Se não usar terno e gravata, ele não é pastor. Como se o terno santificasse alguém, irmãos. O Senado e a Câmara deveria ser o lugar mais santo do mundo. E nós vamos colocando o nosso olhar em lugar errado, depositando o nosso olhar sobre organizações. E aí eu vou falar de dentro, tá, irmãos? Religiosizando lá a MCM, religiosizando lá os embaixadores do rei, colocando lá como deve funcionar a Juberge, o Conaberge, como deve funcionar os diáconos da igreja, como deve funcionar os homens da igreja, como deve funcionar as crianças da igreja, porque nos tempos idos era assim. Mas no tempo que foi criada a organização, queridos irmãos, a mentalidade humana era outra. Então nós estamos olhando para a estrutura organizacional e não estamos olhando para as pessoas. E Deus, nesse texto de Paulo, está nos chamando para olhar para as pessoas. Para as pessoas, para a gente que sofre, gente que está com problema, gente que está com dificuldade, gente que está mancando, gente que não sabe tanto quanto você, mas que deve fazer isso aqui que Paulo está dizendo no versículo 9. O amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal. Apegue-se ao que é bom. Apegue-se ao seu irmão, o que é bom. Ao que é bom que o seu irmão está ali para te oferecer. Dedique-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros do que a vocês. Nunca faltem a vocês o zelo, sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor, alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração, compartilhem o que vocês têm com os santos e em suas necessidades, pratiquem a hospitalidade, abençoem aqueles que os perseguem, abençoe-nos, não os amaldiçoem. Paulo enfatiza. Alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram, tenham a mesma atitude uns para com os outros, não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Qual é a lógica do nosso tempo? Associe-se a pessoas de posição superior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não retribua ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito, minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, olha que lindo, isso é um hino, irmãos. Se o seu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Faça isso e você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Ah, queridos irmãos, isso é ser igreja. Isso é o que o Senhor está nos chamando para fazer. Não se preocupe. Quantos membros tem na sua igreja, pastor? Não sei.
Quantos membros tem na sua igreja? Eu vejo alguns pastores estufarem o peito e dizer, nós temos 2.000 membros. Eu vou fazer um culto aqui, é um sonho que eu tenho. Um culto, vou dar o nome ainda, não sei qual é o nome. Mas um culto só de membros da igreja. Eu quero um culto em que nenhum membro da igreja fique fora. Da central só. Nenhum. Nós vamos colocar os visitantes num lugar especial. Para nós identificarmos quem são os membros da igreja. Segundo as nossas contas aqui, nós estamos chegando, Jorge, para mim não falhar, muito 200, com todos que não fizeram cadastro ainda no grupo, uns 200, Jorge, 210, por aí, mais ou menos, né? 205, por aí. 210, né? Com essa turma que chegou agora na próxima assembleia passada, 210 mais ou menos. Nós temos aqui embaixo, nesse templo, lugar para 300 pessoas, com a galeria. Estaria bem cheia a igreja. E eu quero que nesse dia a gente faça um exercício. Eu estou amando esse irmão. Eu estou acolhendo. Eu estou valorizando o meu ministro de música. Eu estou valorizando o meu líder de jovem adolescente que chegou. Eu estou valorizando a parte de ensino da igreja. Eu estou valorizando o meu professor de escola bíblica dominical. Eu estou valorizando os ministérios da nossa igreja. Eu estou valorizando, eu estou amando a líder de ministério de mulheres. Eu estou amando a recepção. Eu estou amando o som. Eu estou amando as pessoas. Não, pastor, mas o irmão fulano tem muito problema. Tem. Vamos ter dificuldade se nós olharmos só para os problemas. E a Bíblia está dizendo assim, não faça isso. Olhem com amor, olhem com misericórdia, olhem com bondade. Irmãos, sabe quantas vezes eu recebi elogio do pastor Isaac, que tinha acabado de me conhecer? Uns 50 elogios. E falou, o pastor João Emílio já falou de você para mim, isso é uma bênção, pastor. O pastor falou comigo, o pastor Leonardo falou comigo, que o Leonardo é meu amigo que me convidou, isso é uma bênção, pastor. Pastor, o senhor é maravilhoso, pastor. Falei, preciso aprender com o pastor Isaac. Elogie, querido. Ame o seu irmão. Ame o ministério que o seu irmão está desenvolvendo. Porque ele não está fazendo, se ele está fazendo para projetar a si mesmo, vai dar conta diante de Deus. Não cabe a você julgar. Valorize, ame, abençoe, esteja junto. Como é bom, queridos irmãos. O Diego não é do ministério infantil. Se os irmãos vissem como é que ele estava fantasiado. Se os irmãos vissem a Cristiane, a Vanessa está orgulhosa, que ela não tirou a fantasia até agora. Está muito feliz. Está bonitinha, Vanessa. Isso é igreja, irmãos. E eu disse para os meninos da música, que falaram, Diego, não pode sair assim, Jesus. Eu falei, não, pode sim. Pode. Claro que pode. Reuniu aqui, nós estávamos trabalhando a iluminação aqui, a Vanessa ficou tirando foto de mim trepado no andaime, zoando, me encarnando, dizendo que eu ia cair, que eu não estou mais na idade para isso. E o dia acabou aqui, parou para fazer a reunião. Isso é igreja, irmãos. Eu vibro. Vou contar um segredo para vocês que às vezes a gente tem dificuldade de fazer. Mandei mensagem hoje cedo para o George, está lá em cima e não vai deixar eu mentir. Foi, George? Falei, George, peguei o seu Benjamin. Eu sei o zelo que ele tem por aquilo. Eu tirei o Benjamin sem avisar ele. Irmão, eu sou pastor da igreja. Eu avisei, George, estou levando um Benjamin novo para colocar no lugar daquele que eu tirei. Isso é ser igreja. É porque eu sou pastor, eu preciso fazer as coisas sem falar nada com ninguém, tomando as minhas decisões. É claro que tem decisões que eu tomo. Mas nós precisamos entender que precisamos uns dos outros. Eu preciso do George. A igreja precisa dele. A igreja precisa do ministério infantil. O ministério infantil precisa do ministério da música. O ministério da música precisa do ministério infantil. E nós precisamos trabalhar, queridos irmãos, nessa engrenagem que não deve parar em nenhum momento para a glória de Deus. Amém? Deus nos abençoe. Pastor Júnior e a irmã Cristina vai homenagear agora os professores. Que Deus possa nos abençoar, irmãos. Olha, essa lição está boa, não está não, pastor Júnior? Essa revista está boa. Estudem.
Não é um material barato, irmãos, não é. Para você valorizar. O adolescente, então, está com material extraordinário. O pastor Júnior, quando viu, lá, a equipe de educação religiosa, quando viu, falou, poxa, que revista. Deus abençoe a sua vida. Eu quero convidar o pastor Júnior e a irmã Cristina aqui à frente, e eu quero orar pela sua vida nesse momento. Feche seus olhos. Ó Deus, muito obrigado, Senhor, pela sua palavra ministrada aos nossos corações. Continue nos fortalecendo, Senhor, continue nos abençoando, continue derramando, ó Deus, poder do Teu Espírito Santo para sermos a Tua igreja. Ó Deus, que nos envolvamos, que nos submetemos à Tua palavra, que possamos nos colocar diante da Tua vontade e sempre estar, ó Deus, com o desejo de sermos dirigidos pelo Teu Espírito, imbuídos pelo Teu amor, impulsionados pela Tua graça. Ó Deus, que os nossos relacionamentos possam ter sempre Jesus como mediador, Jesus como aquele aferidor de valores. Ó Deus, nos abençoe, que sejamos prontos para servir, que estejamos prontos para amar, tardios para nos irarmos, ó Deus, tardios para questionarmos algumas coisas, e que possamos estar sempre prontos e entendendo que somos chamados para servir pessoas. Muito obrigado, Deus, pela sua palavra. Muito obrigado, Deus, pela Bíblia no meio de nós. Nós dependemos dela para seguir, Senhor. Ó Espírito Santo, nós te pedimos, com o poder que vem de ti, Senhor, age no meio de nós. Em nome de Jesus, repreenda toda a ação do diabo, Senhor. Repreenda todo espírito de inimizade, Senhor, de contenda, de divisão. Ó Senhor, nós declaramos em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, nós queremos ser uma igreja que serve ao Teu reino, serve ao nosso semelhante, Senhor. Usa-nos, ó Deus, com poder e graça. Usa-nos, ó Deus, como instrumento de misericórdia em Tuas mãos. E que saiamos, ó Deus, sempre com a certeza que estamos sendo uma igreja segundo o Teu coração e segundo a Tua vontade, Deus. Nos abençoe. Obrigado, ó Deus, pela vida dos nossos professores, que de forma tão amorosa dedicam as suas vidas ao ensino da palavra, Senhor. Ó Pai, derrame graça sobre a vida dos Teus servos. Traga em paz, ó Deus, de volta o pastor Osvaldo, a irmã Dalva, o irmão Carlos Alberto, a irmã Algeri. Ó Deus, que sejamos sempre prontos para servir. Obrigado, porque os Teus servos foram lá para nos representar, Senhor. Toma a vida da Leidinha em Tuas mãos, sustenta, fortaleça para a glória do Teu nome, Senhor. Muito obrigado pela igreja que estamos sendo e pela igreja que ainda seremos em Cristo. Para a glória do Teu nome existiremos, ó Deus, e viveremos. Para a glória do Teu nome manifestaremos a este mundo o Teu amor, ó Deus, através dos nossos relacionamentos. Obrigado, ó Deus. Nós oramos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Bom, nós queremos chamar, né, os nossos professores e auxiliares aqui. Eu vou Professores, podem vir aqui, os professores da EBD, por favor. Vou chamar aqui o professor Júnior, já está aqui conosco, né, da classe de jovens. Temos não estão presentes, o pastor Osvaldo e Carlos Alberto, da classe adulto 2, mas temos a auxiliar a Sarinha, pelo menos estava aqui conosco no início, não mais. Tem da classe adulto 1, eu e Lucimar, hoje o Lucimar não está aqui, jovens, classe casados, né? Felipe, Fábio e Andréia, auxiliar Andréia. Adolescentes, temos Anderson, Beth e o Wagner. Beth, mas a Elizabeth não está aqui no momento, está? Está aqui? Temos o Diogo. Ele é um auxiliar, né, pontual, nos momentos importantes e necessários. Ele está aqui?
Chama ele, por favor, Diogo, seu esposo. Diogo. Ministério Infantil, Rafael e Ludmila. E também ela poderá falar mais de algumas outras auxiliares, mas pelo que eu percebo, temos a Cristiane, temos a Caroline, Vanessa e Luciana. Patrícia também. Patrícia. Caramba. Bom, eu e o pastor Júnior estamos aqui representando a Lília, que hoje esteve aqui conosco, mas precisou se ausentar por uma questão de compromisso. E hoje também, né, ontem foi o dia do professor, né, e hoje é o dia do educador religioso, né, educador cristão. Então, nós não poderíamos deixar, né, de dar essa homenagem a vocês neste dia. Nós, como educadores do mundo secular, nós nos inspiramos em alguns filósofos teóricos, né? E nós temos aí o Paulo Freire, que é um dos educadores que nos inspira, que ele diz que educar é um ato de amor, e o amor exige também coragem. Então, educar é amar e ter coragem. E ele está muito próximo, as suas ideias estão muito próximas daquilo que Jesus nos orientou. Ele é um existencialista, socialista, e as suas ideias estão muito próximas. E nós queremos ler para vocês dois versículos bíblicos que falam, que nos inspiram a continuarmos, né, a sermos professores, educadores cristãos. Eu vou ler rapidamente. Está em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 2, que nos diz assim: e o que da minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também a idôneos, para instruir a outros. Temos aqui também em Romanos, melhor colocando, Romanos, capítulo 12, versículo 7. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério, ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Complementando em Provérbios 9:9, diz assim: instrua o homem sábio, e ele será ainda mais sábio. Ensine o homem justo, e ele aumentará o seu saber. Ensinar é um ato de obediência às ordenanças do Ide de Jesus e fazer discípulos. Ensinar é reaprender diariamente o que ensinamos sobre a palavra, pois somos transformados por ela também. Ensinar é um ato de amor a Deus e ao seu próximo. Requer estudo, dedicação e eficiência. Então, a nossa gratidão pela dedicação e pelo trabalho que vocês têm desempenhado aqui na igreja, no exercício do ensinar. Parabéns a vocês. Enquanto o pastor e a Cristina estão entregando aqui, deixa eu só compartilhar com os irmãos uma coisa que deixa o professor muito feliz. A gente gosta de ganhar presente, sim. Isso é bom. Mas o melhor presente que você pode dar, ou que nós podemos dar para um professor, é quando você coloca aquilo que você aprendeu na sua vida. Eu estou ensinando para as crianças do 6º ano sobre a água. E eu, conversando com eles, pedi para eles fazerem um trabalho
de ir na casa deles ou na casa de alguém e fizesse uma pesquisa, uma entrevista sobre de onde vem a água do poço. E lá em Japeri tem lugar, quase toda casa lá tem poço. E eles vieram e ficaram felizes porque eles puderam ver aquilo que eles aprenderam na sala sobre poço artesiano e poço de lençol freático. Depois vocês pesquisem aí o que é isso. E aí eu fiquei feliz porque eles trouxeram a vida deles para a sala de aula. E esse é o maior desafio de um professor ou de uma professora, é colocar na vida aquilo que é ensinado. E foi isso que Jesus fez. Jesus colocou na vida de cada um de nós aquilo que o Pai nos ensina, que é o seu amor. E eu creio que ser educador cristão é um desafio ainda maior, porque a gente precisa ensinar na vida aquilo que muitas vezes a gente não consegue enxergar, que é o amor de Deus e também o amor que nós temos uns pelos outros. E eu louvo a Deus porque eu aprendi. As melhores coisas na minha vida eu aprendi na igreja. Com a Vanessa me ensinando as músicas. Tô brincando, isso aqui é piada interna, tá? É piada interna, eu e a Vanessa aqui. E a Ledinha também, né? Então a gente aprende as coisas mais preciosas na igreja. E hoje de manhã eu ouvi o meu filho cantando algo que Deus ensina através dessas meninas e desses meninos que trabalham com o Ministério Infantil. Isso que marca, irmãos, é essa experiência que marca a vida dos nossos filhos. Aquilo que nós ensinamos a ele, que na hora às vezes não aprende, mas que depois eles vão ver aquilo na vida deles e vão lembrar desses ensinamentos preciosos. Quero convidar os irmãos a se colocarem de pé. Falar alguma coisa, pastor? Agora não, irmã Edinaí, foi isso que ficou combinado, não foi? Só os da EBD, hoje é só os da EBD, irmã, desculpa. Vamos estar orando então? Pai, nós te agradecemos, ó Deus, porque nós sabemos como é precioso a semente que é colocada em cada coração, em cada mente. Palavras, verdades, mas principalmente, como nós ouvimos aqui, que ensinar é um ato de amor. O amor que é colocado, não naquilo que queremos que as pessoas entendam, mas naquilo que o Senhor, através do teu evangelho, através do amor, através da palavra de Deus, tem colocado nos nossos corações. Muito obrigado, Deus, porque nós podemos ver a tua palavra sendo ensinada, Senhor. Mesmo que muitas vezes, às vezes a gente torce o nariz, às vezes a gente não quer aceitar, às vezes a gente tenta fazer um caminho paralelo e alternativo àquilo que é a retidão da tua palavra. Ainda assim, o Senhor nos mostra, que o Senhor nos dê como igreja um coração disposto a obedecer a tua palavra, coração disposto a aprender mais e mais sobre a realidade do reino de Deus, sobre a justiça, sobre o amor e sobre a paz que o Senhor tem para cada um de nós. Muito obrigado, Deus, porque esses professores da Igreja Batista Central em Nova Iguaçu têm se colocado à tua disposição para ensinar cada um de nós aquilo que precisamos aprender. Toma nas tuas mãos, ó Deus amado, esse grande desafio, que é colocarmos em prática aquilo que aprendemos, e que o melhor presente que possamos dar a esses professores seja a nossa atitude de colocar na nossa vida aquilo que aprendemos aqui todos os domingos, aquilo que aprendemos nos estudos que fazemos na tua palavra, que possamos viver então uma igreja que aprende uns com os outros e assim possamos edificar uns aos outros em amor, edificar uns aos outros para vivermos a comunhão e a realidade do teu evangelho aqui onde nós vivemos e onde nós estamos. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus o Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo sejam derramados sobre a vida da Igreja Batista Central em Nova Iguaçu,
sobre todo o povo de Deus espalhado na face da terra, desde hoje, por todo sempre. Amém. 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 Até logo mais à noite, irmãos, se Deus assim permitir. Ao sair deste santo lugar, onde ouvi a palavra de Deus, onde vim adorá-lo em paz, e o céu pôde ouvir meu louvor, vou sair mais confiante em meu Jesus, mais fiel à lei do amor, pois aqui entreguei o meu coração, minha vida agora está nas mãos